Oi, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Eu aqui deste lado da tela, graças a Deus, tá tudo bem comigo. Espero que todos vocês estejam bem. E assim, quero dizer que a saudade é grande. Então, dá muita vontade de poder estar junto com vocês, de abraçar um por um, mas sabemos que precisamos esperar, ter paciência e com fé em Deus, em breve poderemos nos reunir, né? Enquanto isso, vamos dando continuidade às nossas aulas online. E como de costume, fazemos sempre uma prece antes de entrarmos no tema da aula. Então vamos lá? Então vamos juntos, como de costume, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até Deus, até Jesus e aos benfeitores espirituais. E vamos pedindo humildemente que eles nos envolvam para que estejamos aptos e que a aula de hoje seja bastante proveitosa. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos à nossa aula? A aula de hoje é a aula de número 21, dando continuidade ao nosso curso de Educação Mediúnica, segundo ano. Sempre dividido em duas partes. Então, na parte A, nós vamos falar sobre mediunidade curadora, a ação magnética. E na parte B, vamos falar da mediunidade gratuita. E então, passando agora aqui para o próximo slide, quando nós falamos de mediunidade curadora, de ação magnética, lembramos do médium e de toda a energia que o envolve. Então, através dessa imagem, dessa mão aqui ao lado saindo um fluido, nós lembramos da imposição das mãos e do passe magnético, que é aqui o subitem que vamos estudar agora. E Kardec, na Revista Espírita de 1865, ele diz que a mediunidade curadora é exercida pela ação direta do médium sobre o doente, com o auxílio de uma espécie de magnetização de fato ou pelo pensamento. Isso significa que aqui abaixo no Livro dos Espíritos vai explicar mais o que é esse fluido, né? Então, lá na questão 63 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o princípio vital reside num agente particular ou não é mais que uma propriedade da matéria organizada? E os espíritos respondem: a vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida, da mesma forma que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Então, isso significa que esse fluido que nós estamos falando aqui é o fluido vital, que também é chamado de princípio vital. Ele é uma forma modificada do fluido cósmico universal. Então, lembra, o fluido cósmico universal, aquela matéria elementar primitiva, e da modificação desse fluido cósmico universal, dá origem a todas as coisas. Ou seja, então tudo tem essa energia, tudo está envolto em uma energia. Por exemplo, vamos colocar aqui essa planta para vocês. Então, vamos colocar ela aqui aberta durante o dia ou quando alguém está longe, e ela aqui fechada à noite
ou quando alguém toca, ela fecha. Então, isso mostra que a planta, ela sente uma outra energia e então, durante o dia, ela fica aberta. E à noite, uma outra energia faz com que ela feche. E se alguém se aproximar e tocar nessa plantinha, ela também sente uma energia e fecha. Trouxemos aqui também o exemplo dos animais. Então, aqui trouxemos uma cobra. E nós já observamos em alguns documentários que a cobra, ela consegue magnetizar, né? Ela envolve alguns animais, fazendo com que eles fiquem paralisados e ali ela consegue capturar aquele animal para a sua refeição. E trouxemos aqui também, lógico que não pode faltar, o homem. E aqui então trouxemos essa imagem do homem aplicando o passe, que é o tema da nossa aula também. Então vamos imaginar assim, né? Então, o homem dotado de energia, que é o fluido vital. Porém, esse fluido, ele é diferente, ele difere um pouquinho dos animais e das plantas. Então, como nós falamos, então a planta tem sim um fluido, tem uma energia, o animal tem sim uma energia, um fluido. O homem também tem, porém o homem, ele é dotado de inteligência e a partir dessa inteligência, ele pode, de acordo com o seu pensamento, de acordo com as ações, melhorar esse fluido. Ele pode também até diminuir a reserva desse fluido. Então, por exemplo, vamos imaginar o homem, se ele ficar sem dormir, se ele ficar doente, ele vai sentir a falta dessa energia. Enquanto que, por exemplo, então ele percebeu esse esgotamento, percebeu que está doente e vai a um centro espírita e toma um passe, como está aqui na imagem. Então ele vai restabelecer essa energia. E aqui no próximo slide, nós trouxemos aqui a nota da questão 70 lá do Livro dos Espíritos, que Kardec diz que a quantidade de fluido vital se esgota. Pode vir a ser insuficiente para manter a vida, se não se renova pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que tem em maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos, e em certos casos fazer voltar a uma vida prestes a extinguir-se. Então, fica uma dúvida. Nós ficamos pensando, né? Ficamos refletindo. Então, essas pessoas, então, que têm esse fluido, que podem doar, quem são essas pessoas que nós falamos ali no slide anterior e continuamos falando? Quem são essas pessoas? Os médiuns, né? E quem são os médiuns? O médium é uma pessoa diferente, ela é melhor que as outras, só é médium quem está numa casa espírita? O que vocês acham? O que vocês recordam das aulas que já tivemos? Não, né? Nós lembramos que todos nós somos médiuns. Então, por exemplo, quem pode melhorar o fluido, envolver uma mãe com o seu bebê, com o seu filho, independente da idade, como nós falamos através da inteligência e da ação do médium, ele pode melhorar a qualidade desse fluido. Então, uma mãe
ama o seu filho e o filho está doentinho, não está se sentindo bem, ela pode envolvê-lo num abraço, em um beijo e ficar pensando que está doando ali o melhor fluido que ela tiver e que os benfeitores espirituais envolvam esse fluido para que esse filho, que essa criança melhore. Então, ela pode fazer isso. Temos também os amigos, a amizade, um abraço sincero, verdadeiro de um amigo. Então, às vezes, nós não estamos muito bem, estamos tristes, estamos chateados, estamos doentes também. E aí temos aqueles amigos ou um amigo que conversa conosco, nos escuta, nos envolve em um abraço e ali ele faz essa doação fluídica, ele nos envolve nesse fluido. E tem também aquelas pessoas que, através do sorriso, ela já nos envolve. É uma pessoa que o sorriso nos envolve, que nós gostamos de ficar perto dela. Parece que a voz daquela pessoa nos acalma, faz com que a gente consiga entender as coisas melhor. É uma pessoa que só de ficar perto dela, de ver o sorriso, nós nos sentimos bem. Então essa pessoa, ela tem um magnetismo diferente. E através desse magnetismo, ela doa o fluido, assim como os outros exemplos, porém ela tem algo além, que é esse magnetismo que nós estamos falando. Assim é quando nós, então, vamos aqui para o próximo slide falando desse magnetismo. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 424, falando sobre o magnetismo, então o que os espíritos falam? Que o magnetismo nesses casos que nós falamos, né, é um poderoso meio, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe faltava e que era insuficiente manter o funcionamento dos órgãos. Olha que bonito. E aí, na Gênese também, lá no capítulo 14, item 31, com essa transfusão de energia fluídica. Então, essa pessoa, esse médium que tem esse magnetismo, ele faz essa transfusão de energia através do magnetismo. Pode-se obter o restabelecimento da saúde, isto é, a cura que se opera pela substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. E aí nós pensamos, como aqui no Livro dos Espíritos e na Gênese está falando de transfusão, de cuidar do doente, de auxiliar nesse processo de cura, fazer com que restabeleça esse fluido vital, nós lembramos do quê? Lembramos das pessoas que estão ali, então, doentes, necessitando dessa troca fluídica. Então, lógico que nós sempre falamos nos atendimentos da Seara de Jesus que o atendimento espiritual não dispensa o tratamento médico convencional. Então vamos imaginar, a pessoa está doente, seja fisicamente, seja espiritualmente, psiquicamente, ela já está fazendo um acompanhamento médico convencional, porém ela chega até nós, até o tratamento, até a seara, para que seja feito esse envolvimento através do fluido. Então, essa pessoa que está ali para tratar do doente, ela é um médico, uma médica, uma enfermeira, aquele primeiro contato
para cuidar desse irmão que chega ali necessitando dessa renovação, dessa transfusão fluídica, desse tratamento espiritual. E aí nós colocamos aqui o médico, então, para que nós possamos nos identificar aqui. Então, esse médico pode ser qualquer um de nós. Porém, vamos lembrar que o médico, ele é a ferramenta, não é ele que faz a cura. Então, trazendo aqui para nossa aula como médiums, então o médium que faz esse tratamento na área médica, o médium que faz o tratamento no passe, na fluidoterapia, no DEPOI, na palestra, em qualquer ambiente de trabalho curador que envolve os trabalhos espirituais, o médium ali, ele é uma ferramenta. Ele não faz o trabalho sozinho. Por quê? Ele está ali sendo assistido e envolvido pelos benfeitores espirituais. Então, vamos reforçar. O médium é a ferramenta. Ele não faz a cura. Quem realiza esse fenômeno são os espíritos. Então, olha aqui, nessa imagem, o médium aqui ao meio, né? Ele é, então, essa ferramenta médica e os espíritos é que fazem esse fenômeno. Ou seja, assim, o médium, ele não é especial, ele não é diferente das outras pessoas, ele não é superdotado. Então, porque ele foi trabalhar em um departamento na casa espírita que envolve essa doação fluídica, ele não é melhor, especial, superdotado com relação aos outros. Tudo bem, meus amigos? Porque quem faz todo esse fenômeno são os espíritos, e essa imagem mostra muito bem que eles estão aqui ao lado, manipulando todos esses fluidos, depositando ali nas mãos físicas do médium, para que o médium deposite esse fluido físico, né, no caso, esse fluido misto no assistido. Então, o fluido misto, ele é o quê? Ele é o fluido vital, que é o fluido físico do médium, mais esse fluido espiritual dos espíritos. E aí, como nós falamos que através da inteligência, ele melhora esses fluidos. Então, através do amor, então o médium está ali com o pensamento: eu vou doar amor, eu vou doar remédio. Também envolve mais ainda também a fé e a vontade do doente para que tudo aconteça, e também a fé e a vontade do médium. Então, é uma somatória, né, muito bonita. Então, sozinho, o médium não consegue. Então, através dessa somatória, dessa continha que nós falamos do fluido vital, fluido espiritual, o remédio do amor, a fé, a vontade, isso dá o resultado de promover a cura necessária. E por que dissemos a cura necessária? Porque nós sabemos que se o assistido, por exemplo, ele necessitar também apenas do fluido vital, então, o médium ali faz aquela doação do fluido vital, sempre acompanhado dos benfeitores espirituais, né? Mas ele vai receber ali, então, apenas, vamos dizer assim, aquele fluido vital, porque é o que ele precisa. E é por isso que o médium precisa estar bem para doar o melhor fluido. Então, vamos imaginar assim: se o médium trabalhador desse departamento, se ele não estiver bem, se ele não tiver feito, por exemplo, uma boa alimentação, não tiver dormido bem, estiver cansado ou estiver doente, que fluido que ele vai doar, tendo em vista que o assistido ali precisa do fluido dele, que é aquele fluido vital?
Agora, por exemplo, se o assistido necessita apenas do fluido espiritual, então o médium também vai conduzir o pensamento do assistido. Então ele vai envolver, vai conversar para que ele fique calmo, feche os olhos, eleve o pensamento e a partir dali o assistido vai ficando mais tranquilo, facilitando assim a aplicação desse fluido espiritual, que os espíritos ali irão envolvê-lo e aplicar esse fluido. Então, dá para perceber que em todos os momentos o médium participa, porém sempre ele é uma ferramenta. Agora também, como nós falamos, né, anteriormente, o tempo todo. Agora, se o assistido precisar dos dois, né, dos dois fluidos, então ele precisa sim do fluido vital, então o fluido físico do médium e do fluido espiritual, dos benfeitores espirituais, que nós até podemos dizer que é a maioria dos casos. Todos nós precisamos do fluido misto, né? Então, desses dois, então esses fluidos são conjugados. Então, o fluido vital, ali do médium, e o fluido espiritual dos espíritos, tá bom? Então, é como nos mostra aqui, olha, nesse outro slide. Então, vamos imaginar. Então, nós trouxemos essas duas imagens aqui da área médica e da fluidoterapia. O assistido passou por um tratamento espiritual, seja na área médica, seja no passe, na fluidoterapia, na palestra, no DEPOI, porque também quando nós somos ouvidos e somos orientados, envolvidos por Jesus, pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos, que é o que os nossos irmãos trabalhadores do DEPOI fazem, então nós também recebemos esse tratamento, né? E tantos outros tratamentos que tem na seara. Então, o que acontece? O assistido passou por qualquer um desses tratamentos que nós fomos listando. Mas vamos dizer assim que ele não conseguiu a cura. Então ele foi várias vezes e ele não consegue a cura. Por quê? O que acontece? Então fomos pesquisar lá no livro dos médiuns, na segunda parte, capítulo 8, item 131. Então, a vontade é atributo essencial, tanto para o espírito encarnado, que é o assistido, quanto para o médium. Aqui também no livro dos médiuns, na segunda parte, porém agora no capítulo 14, no item 176. Continuamos falando então que a força magnética reside sem dúvida no homem, mas ela é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. E aqui também uma passagem de Jesus que está escrita em Mateus, no capítulo 9, versículo 20 até 22, e também está escrito em Marcos, versículo 25 a 34, que é o caso da mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia e tendo tocado em Jesus, ela sentiu-se curada. Então, o que a gente consegue entender, né? Com o que nós estamos conversando, montando esse raciocínio e esses itens aqui do livro dos médiuns. Então, a gente consegue entender que o médium realmente ele não faz nada sozinho, nenhum médium, e que a importância da fé e da vontade dos dois, tanto do assistido quanto do médium, ela é importantíssima,
Porque, como nós trouxemos aqui esse exemplo da mulher que sofria com essa hemorragia, então vamos observar que não houve a imposição das mãos. O que aconteceu foi que o fluido que a envolveu, então, como nós estamos falando, ela tocou em Jesus, então ela teve fé, ela teve vontade, ela enfrentou aquela multidão, ela foi até ele e não se preocupou que ele precisaria olhar para ela, impor as mãos sobre ela. Se ela tocasse pelo menos na roupa dele, ela iria ser curada. Então, toda essa intenção dela, todo o ato, a vontade, fez com que esses fluidos saíssem, né? Esses fluidos como um remédio, como uma matéria terapêutica, saísse e atingisse a matéria, né? Então, o corpo dela, a matéria orgânica, e ali então ela foi curada. Então, ou seja, tudo foi pela fé, a fé dessa mulher. Então, como está a nossa fé quando vamos buscar um atendimento médico, seja ele convencional ou seja ele espiritual? Como está a nossa fé? E nós, como trabalhadores, como médiums, como está a nossa fé, a nossa vontade? Quanto de amor eu estou colocando naquele trabalho que eu estou fazendo, né? E aí, vamos agora até para esse outro aqui que fala, ó, enfim. Então, nessa comunhão entre homens e espíritos para o socorro através de passe, se não houver amor, pouco se fará. Então, é o que nós estamos falando, né? Então, é esse amor, tanto do médium quanto do assistido, essa fé, a vontade, o amor. E agora, indo aqui para o próximo slide, então já vamos falar agora sobre esse outro subitem, que são as operações espirituais com ou sem instrumento. Nas operações espirituais, os espíritos desencarnados operam através das mãos do médium ou de instrumentos cirúrgicos. Quanto ao uso de instrumentos, nós temos alguns exemplos, né, de vários médiuns que utilizaram esses instrumentos. Então, ouvimos falar de exemplos que foi o médium Arigó, Edson Queiroz e muitos outros. Porém, nós lembramos de tudo que fomos estudando até aqui com o Livro dos Espíritos, com o Livro dos Médiuns, e nós lembramos que os espíritos que mobilizam os recursos fluídicos diretamente junto ao corpo físico e espiritual do doente. Então, isso significa que nas curas espirituais não há a necessidade de cortes, porque vamos pensar assim: o restabelecimento da saúde do assistido está relacionada ao merecimento ou não do assistido, da sua fé, da sua necessidade, da vontade, da harmonia do ambiente, do equilíbrio do médium, da disciplina, da moral do médium, do doente também. Então, isso tudo nos mostra, como diz aqui no livro Estudando a Mediunidade, lá no capítulo 26, Martins Peralva, ele fala que além de tudo isso que nós falamos, além da humildade, deve o passista, então o médium, né, cultivar boa vontade e fé, prece e mente pura, e elevação de sentimentos e amor. Então, isso quer dizer que nós, como médiuns, como trabalhadores, precisamos de simplicidade e de amor, além do uso, lógico, né, da razão. Então, nós precisamos usar sempre a razão, porque, por exemplo, como nós estamos falando,
que a cura é espiritual, a cirurgia é espiritual, nós estamos ali trabalhando nesse grande hospital espiritual. Então, somos trabalhadores, médiuns, trabalhando espiritualmente. Então, eu não sou médica, eu não sou médico, eu não tenho lá o CRM. Eu não estou, por exemplo, num centro cirúrgico todo higienizado fisicamente, que tem anestesia, tem os anestesistas, tem todos aqueles equipamentos. Eu não domino esses equipamentos. Então, se não tem nada disso, então, por qual motivo que eu vou, por exemplo, burlar a lei e vou me arriscar a vida do meu irmão que está ali doente, confiando naquela cirurgia, e aí eu vou cortar, fazer com que ali saia o sangue. Eu não sei como está aquele material. Será que a minha mão foi realmente bem higienizada? Aquele instrumento, ele não está enferrujado? Ele está bem higienizado? E se eu já passei também em um outro assistido e agora vou passar nesse? Se a cirurgia é espiritual, então, se eu vou para essa cirurgia espiritual também, então por que que eu, como assistido também, por que que eu quero ver um corte? Por que que eu quero ver um sangue? E eu, como trabalhadora espiritual, né, como médium, por que também que eu quero cortar? Por que que eu quero ver o sangue ali? Então, cadê a minha fé? A minha fé como médium, trabalhadora, e a minha fé como assistido, né? Que vai passar por esse tratamento. Então, fica aqui uma reflexão para todos nós, sendo médiums, trabalhadores ou assistidos, fica a reflexão, tá bom? E agora aqui também, o que nós fizemos? Trouxemos essa imagem para lembrar também do tratamento à distância, da cirurgia à distância. Então, vamos observar aqui na imagem. Então, tá aqui o médium, então chega o assistido, que é parente daquele irmão que precisa do tratamento à distância, né? Então, ele tá lá na casa dele, acamado, doente. Então, o que esse parente que tem essa ligação fluídica vai chegar ao médium e vai contar, né? Olha, então eu quero fazer um tratamento à distância para o meu parente, para o meu amigo que está lá na minha casa. Então, observem a aula que nós fomos conversando até aqui. Então, o que o médium faz? Com amor, com carinho, com fé, com confiança, preparado, de uma maneira simples, humilde, sabendo que ele é apenas uma ferramenta, então ele convida ali a equipe espiritual para envolvê-lo. Então, aqui nesse outro desenho aqui, então vamos representando a equipe espiritual ligada ao pensamento do médium, e o médium ligado ao pensamento do parente que está ali. Então, o parente vai conduzir a equipe espiritual a viajar pelo espaço, porque para os espíritos não existem barreiras. Então, eles vão até a casa daquele assistido e fazem o tratamento à distância. Então, observem, esse tratamento à distância também não precisa de cortes, não precisa de sangue, e nós acreditamos muito. Então, por que quando é conosco, às vezes nós queremos um corte? Queremos ir, muitas vezes, em uma casa espírita que o trabalho ali é feito com esse corte. Então, cabe essa reflexão, né? Que a gente monte esse quebra-cabeça que está aqui ao lado, que a gente vá montando essas pecinhas, encaixando e lembrando, então, que a maior necessidade
diante de todo o tratamento espiritual, da cirurgia, do magnetismo, do passe, do envolvimento, é sempre o amor e a vontade do médium e do assistido, tá bom? Então, agora, vamos então aqui já para a parte B. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 8, tem aquela passagem de Jesus: dai de graça o que de graça recebestes, que significa que a cobrança em dinheiro ou outros valores materiais compromete um médium que não segue os ensinamentos de Jesus. Então, se Jesus recomendou que nós recebemos a mediunidade gratuitamente, que possamos então doar o fluido gratuitamente. A gente não precisa cobrar. E aí vamos pensar também, vamos refletir como está aqui ao lado esse bonequinho, né, com uma interrogação. Então, o que isso tudo quer dizer? A mediunidade, ela é uma profissão? Então, estamos fazendo um trabalho mediúnico numa casa espírita. É uma profissão? Então, se vamos fazer um censo, eu posso falar, minha profissão é médium. Não, né? Nós sabemos que não. Que a mediunidade, ela é uma ferramenta que nós recebemos para o exercício do amor sem interesse e gratuitamente, sem preconceitos, fazendo sempre uso também da fé raciocinada, que isso nada mais é do que a caridade. Então, colocar esse amor em prática, então, doar o melhor fluido que eu puder, que eu possa. Então, eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou me educar, vou ler, estudar e colocar em prática o Evangelho em favor de mim e em favor do meu próximo. Isso é o amor em prática, é a caridade. Então, por isso e por tantas outras coisas que nós fomos falando no decorrer dessa aula, por isso o médium, ele não tem direito de cobrar. E lembrando também que esse trabalho mediúnico, né, nós falamos o tempo todo que o médium não está sozinho, é em conjunto com os espíritos. Então, né, como que ele vai cobrar? O trabalho não é dele, não é o médium que faz, ele não é especial. O trabalho é sempre em conjunto com os espíritos. O homem, ele deve buscar na matéria e não nas atividades espirituais o que venha trazer-lhe os elementos necessários para o seu sustento material. Então, ou seja, então nós vamos estudar, ter a nossa profissão e através do trabalho físico da nossa profissão, nós iremos receber o nosso salário para o nosso sustento. A mediunidade, ela não é uma profissão. Então, não sendo uma profissão, não é para ser cobrado. Tudo bem? E aqui trouxemos também o que Kardec nos diz. Kardec diz que a mediunidade só existe graças ao concurso dos espíritos. Se estes faltarem, não há mediunidade, pois, embora a aptidão possa subsistir, o exercício se torna impossível. Não há, portanto, um único médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em determinado momento. E então, chegamos ao final da nossa aula. E eu espero, sinceramente,
que com tudo que nós conversamos nessa aula, que juntos nós tenhamos aprendido que sobre a mediunidade ou sobre ser médium não é ter um dom, ser diferente das outras pessoas, ter uma energia melhor que as outras pessoas e que de repente até o outro, ele que tem uma energia pesada. Não, não é nada disso. Ser médium ou falando sobre mediunidade é que a gente possa ser sempre um discípulo do bem, onde estivermos, por onde passarmos, que nós possamos ser esses discípulos do bem, do Evangelho de Jesus, sempre. É isso que eu desejo que nós tenhamos aprendido durante essa aula. E então, fiquem com Deus. Beijos. Tchau.